E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. O texto é Romanos 8, 31 a 39, e muita gente sabe de cor. E eu sei que o Espírito Santo de Deus quer usar a palavra, que é a espada do Espírito Santo, para estar fazendo uma obra linda no coração de cada um de vocês, hoje à noite, na vida de cada um de vocês. A palavra de Deus diz, é Deus mesmo falando: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que faz essa obra linda e maravilhosa na nossa vida. A Bíblia é realmente uma espada, é a espada do Espírito Santo, através da qual Deus vai atuando lá dentro da gente. O Senhor Jesus disse certa feita aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus vai promovendo esse saneamento básico na nossa vida. Deus vai promovendo essa saúde em nós. Deus vai promovendo esta lavagem interior na nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, continue ouvindo a palavra de Deus, continue ouvindo a palavra de Deus, e Deus vai fazendo a obra na sua vida, no seu coração, inevitavelmente. Ouça a palavra de Deus e Deus vai fazendo essa obra na sua vida. O Senhor Jesus, quando se dirige às igrejas ali na Ásia Menor, no livro de Apocalipse, naqueles primeiros capítulos, cada uma das cartas que ele termina com essa mesma expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouça a voz de Deus. Enquanto eu estiver falando aos seus ouvidos físicos, o Espírito Santo de Deus estará falando ao seu coração, estará fazendo uma obra linda na sua vida. E esse é o caminho que Deus tem para atingir o nosso coração, talvez o caminho mais imediato, nosso ouvido, para chegar aqui no coração. Ouça a palavra de Deus. Eu sei que enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada, estará acontecendo uma confrontação entre a verdade da palavra de Deus e aquilo que você pensa. Talvez você tenha entrado aqui hoje pensando de uma determinada maneira, mas a palavra de Deus vai confrontando você. E a Bíblia diz que ela é a verdade, a palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos dizer todos juntos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ouça a palavra de Deus, abra os ouvidos, abra o coração e deixe o Espírito de Deus operar livremente na sua vida, porque a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus jamais voltará vazia. Ela vai prosperar naquele propósito que Deus tem. Bem, nós hoje no início do culto lemos esse texto, e nós continuamos nessa série de meditações bíblicas sobre a batalha espiritual. E eu creio que esse é um dos grandes textos de batalha espiritual na Bíblia Sagrada. Nós estávamos bastante presos, vamos dizer assim, bastante vinculados durante várias semanas, às quartas-feiras, ao texto de Efésios 6, de 10 em diante, que é também um dos grandes textos de batalha espiritual. Efésios 6, 10, que é onde Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Deus então apresenta toda aquela armadura que Ele nos dá para nós enfrentarmos a batalha espiritual. Aliás, toda a carta aos Efésios é uma carta de batalha espiritual e que apresenta os princípios da vitória sobre as hostes do inimigo que estão nos assediando, que estão
nos bombardeando. Mas esse texto de Romanos 8 é de fato um dos textos magníficos na Bíblia sobre batalha espiritual. É um texto que nós conhecemos de cor, como eu já tenho dito. E tem aqui algumas preciosidades que nós precisamos atentar para elas nesse contexto da luta que enfrentamos. E eu quero lembrar, porque eu tenho lembrado isso a cada semana, que saiba você ou não saiba, queira você ou não queira, você está no meio de uma guerra, de uma tremenda batalha espiritual. O mundo está polarizado nesse confronto, nessa confrontação entre essas duas forças, a força do bem e a força do mal. E o diabo, que é o inimigo das nossas almas, é o grande inimigo de Deus. E ele está aqui agora tentando destruir as obras de Deus. Mas nós temos a certeza da vitória, porque nós temos um Deus vencedor, todo-poderoso. Nós temos um Salvador maravilhoso, que é o Senhor Jesus, que já derrotou o inimigo. E agora o que nós temos é de nos apossar dessa vitória que nos está garantida pela palavra de Deus. Então vamos ler o texto. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O tema da mensagem desta noite é este: quem? Uma palavra só e um ponto de interrogação. Quem? Só isso. Vamos orar? Amado Pai, agora nós pedimos que abençoes a Tua palavra, ministrada a cada coração, que esta seja uma noite de salvação, de libertação, de bênção, de vitória, de consagração, de restauração interior de vidas, Pai. Nós te rogamos assim, no bendito e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu creio que esta é a questão que se levanta nesse texto das Sagradas Escrituras. Quem? Quem se habilita? Eu costumo olhar para esse texto como um texto em que o crente se levanta para apresentar um desafio a todas as forças do mundo, a todas as forças do universo. Quem? É um dos grandes textos prediletos meus nessa batalha espiritual. E quando nós pensamos nesse texto, então começamos a conferir. Você já viu quantas vezes que essa pergunta está aqui na Bíblia? Quem? Só nesse texto? Você venha comigo, então veja, no verso 31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, é um desafio. Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Quem é que se habilita para ser contra nós? Não é? Qual é o inimigo que pode se levantar contra Deus? Nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Esse foi o raciocínio do pequeno Davi. Ele era pequeno mesmo,
Era um baixotezinho, ruivinho, de nada, não tinha nenhum treinamento de guerra. Do outro lado estava o gigante filisteu, um baita de um gigante, como diria o gaúcho. E ele, aquele gigante, todo cheio de armaduras, todo cheio de armas, e estava desafiando o povo de Deus, e não só desafiando o povo de Deus, mas ofendendo o Deus do povo de Deus. E Davi, talvez se a ofensa fosse contra ele mesmo, não teria se sensibilizado, mas a ofensa era contra o seu Deus. E ele disse para os seus irmãos: como é que vocês podem permitir que o inimigo venha e ofenda o nosso Deus? E Davi se levantou no poder do Espírito Santo. E quando Saul lhe providenciou, o rei Saul lhe providenciou aquela armadura toda, Davi tentou colocar, mas pesava tanto. Davi não precisava daquela armadura humana. Davi possuía a armadura de Deus. E ele foi no poder do Espírito Santo, e ele diz: tu vens a mim nessa tua força, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Eu vou a ti em nome do Deus vivo. E Deus abençoou as mãos de Davi, Deus abençoou o tino de Davi, e Deus lhe deu poder. E com aquelas pedrinhas ele atingiu a testa do gigante, que desmontou. Deve ter sido uma barulheira tremenda lá. Quem vai se levantar contra o nosso Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o grande princípio da vitória do povo de Deus na batalha espiritual. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer o Deus em quem cremos, o Deus em quem confiamos, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus vencedor. Ele se chama o Senhor dos Exércitos. Lá no Salmo 46, o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem, ainda que os montes se balancem e estremeçam, nós não temeremos. E ele diz por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas há uma palavra que me impressiona aqui nesse versículo, e essa palavra é a primeira palavra lá do texto. O que diz lá? Hein? Se Deus é por nós. E às vezes nós não meditamos nessa palavrinha, essa condicional aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que Deus está com você? Ah, pastor, mas será que Deus não está? Sabe o que pode fazer Deus não estar com você? O que pode fazer Deus não estar com você é você andar com a vida errada, você não querer nada com Deus, você não querer servir a Deus, você não confiar em Deus. Deus não vai abençoar-nos se nós estivermos numa atitude de desobediência. Deus não vai nos abençoar. Deus não vai nos abençoar se nós não estivermos querendo andar no seu caminho. Deus só vai nos abençoar se nós realmente tivermos um compromisso com Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora você começa a revisar. Lá adiante no verso 33 ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? No verso 34, quem os condenará? Lá no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? E assim por diante. E aí eu fui conferindo esses quem. E eu achei que o tema da mensagem hoje ficaria interessante se fosse só essa pergunta: quem? Quem é que pode nos atingir? E aí, eu gostaria de fazer 4 reflexões nesses 4 quem aqui. A primeira reflexão: nós conhecemos a identidade do nosso inimigo. Quem será contra nós?
Nós sabemos aquele que está contra nós. Nós sabemos aquele que quer nos destruir. E você precisa saber que o diabo está contra você. A palavra de Deus diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Watchman Nee, escrevendo sobre a oração, disse que quando nós estamos orando, nós precisamos saber 3 coisas básicas: a quem oramos, por quem oramos e contra quem oramos. A quem oramos, nós normalmente estamos lembrados, oramos a Deus. Por quem oramos, sabemos, em nome de Jesus, é Ele que é o mediador das nossas orações. Mas frequentemente nós nos esquecemos contra quem nós estamos orando. E toda vez que o povo de Deus quiser orar, o inimigo vai tentar impedir. Alguém já disse o seguinte: quando a igreja está parada, não quer nada com oração, não quer nada com louvor, não quer trabalhar, não quer fazer nada, o diabo fica dormindo lá no sótão. E é isso que explica, irmãos, as lutas, as tentações, as provações, as dificuldades que nós enfrentamos quando queremos seguir a Deus. Mas nós não devemos nos assustar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós conhecemos a identidade daquele que está contra nós, e nós podemos então olhar para o nosso Deus e saber que Ele tem realmente a saída para nós e Ele tem a vitória. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Você já viu o currículo de Deus? Uma das coisas mais maravilhosas é ver o currículo de Deus. Eu às vezes pego a minha Bíblia e começo a olhar lá do Gênesis, o currículo de Deus. O currículo é aquela lista de coisas realizadas, aquela lista de poderes, aquela lista de cursos, aquela lista de capacitações. Quando você vai querer conseguir um emprego, você apresenta o seu currículo. Você diz: eu fiz esse curso e mais aquele curso, eu sei falar tantas línguas, eu tenho essa habilitação, e eu já trabalhei nessa empresa, naquela outra empresa e naquela outra, e você apresenta o seu currículo. Então lá o chefe daquela empresa diz assim: oh, ele está muito capacitado, eu vou contratá-lo. E você já viu o currículo de Deus? É aquele que disse: haja luz, e a luz apareceu. É aquele que criou todos os mundos. É aquele que criou todas as estrelas. É aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. O Deus Todo-Poderoso. E você já viu o currículo de Deus? Quando o povo de Israel estava lá na escravidão no Egito, Deus então interveio. E então ele desceu com 10 pragas. E ele então balançou o coração de Faraó, que estava endurecido. E Deus agiu com mão forte, braço estendido, e libertou o seu povo lá da escravidão do Egito. Esse é o currículo de Deus, um Deus que cria, um Deus que tem todo o poder para do nada fazer maravilhas, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que intervém, um Deus que não está insensível à nossa angústia, à nossa opressão, o Deus que não está insensível à sua escravidão, à sua dor. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus dos oprimidos, é o Deus que defende a causa dos órfãos e das viúvas. O nosso Deus é o Deus dos abandonados. O nosso Deus é o Deus daqueles que são maltratados. O nosso Deus é o Deus que toma as dores da humanidade. É o Deus cujo coração não pode jamais ficar indiferente. Esse é o currículo do Deus Todo-Poderoso. Por que não confiamos nele? O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Querem dizer comigo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua tendo poder, Ele continua fazendo maravilhas, Ele continua libertando, Ele continua salvando, Ele continua transformando, Ele continua abençoando. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Mas o segundo quem? Está no verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Sabe, uma das áreas em que o inimigo quer ter vitória na nossa vida é lançando acusações contra os filhos de Deus, lançando acusações para que nós estejamos dominados pela culpa, estejamos dominados pelo medo,
E ele então começa a tirar aqueles pecados antigos, velhos, lá do fundo do mar. Ele vem tirando aquele negócio todo e diz assim: você lembra? Você errou, você fez isso, você pecou, você fez isso e você aconteceu. E o diabo, então, a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, verso 10, que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, 10, eis que foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que de dia e de noite os acusava. Ele não tem mais autoridade para acusar. Então, por isso que o crente em Jesus pode dizer aqui com o apóstolo Paulo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Nós temos a nossa consciência lavada no sangue de Jesus. Vocês já ouviram falar de Martinho Lutero? Aquele homem que era um monge lá no século XVI. E então ele se converteu a Cristo lendo a palavra de Deus. E pela graça de Jesus a sua vida foi salva. Ele foi transformado, converteu, se tornou um pregador da palavra de Deus. Enfrentou lutas, perseguições, aflições, angústias. Mas esse homem estava firme no Senhor Jesus. Martinho Lutero teve uma luta espiritual muito grande. Ele conta a sua experiência que uma vez ele estava meditando e o diabo veio falar no ouvido dele. E o diabo disse assim: olha, eu tenho uma lista de pecados que você fez. Você não pode ter tanta certeza assim da sua salvação. Você é um pecador. E o diabo começou a acusar. E Martinho Lutero pegou uma folha de papel, uma folha branca de papel, e ele conta que ele começou a anotar todas as acusações do diabo, todos os pecados de que o diabo o acusava. E ele foi anotando, um a um, pecados antigos, da sua infância, da sua adolescência, aqueles pecados velhos, antigos. E ele foi anotando tudo aquilo. Quando ele terminou aquela folha, ele perguntou: vem cá, tem mais? E o diabo disse: tem mais sim. E ele pegou outra folha e foi anotando. Terminou a segunda folha, ele perguntou: tem mais? E o diabo disse: tem mais sim. E ele pegou a terceira folha e foi anotando todos os seus pecados. E quando ele terminou a terceira folha, o diabo silenciou, não tinha mais nada para acusá-lo. E Martinho Lutero disse que ele pegou uma caneta com tinta vermelha. E ele foi lá, em cima de cada uma daquelas folhas. E ele disse assim: Satanás, você tem razão. Todas essas coisas que você está me acusando, eu cometi. Eu sou um pecador miserável mesmo. Esses pecados todos são verdade, eu fiz mesmo. Eu não nego, eu fiz sim. Mas tem uma coisa, o diabo. Ele pegou aquela caneta de tinta vermelha e escreveu ali em cima: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. Amém, irmão? E é isso que você tem de fazer, meu irmão. Quando o inimigo vem acusar você, aqueles pecados velhos e antigos. Quantos crentes que estão levando um peso de culpa, um fardo de acusações. Sabe o que acontece? Porque quando você se levanta para pregar, o diabo começa a acusar você. Você aí perde a autoridade. Mas se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já abandonou aquele pecado, se você já clamou para Jesus lavar o seu coração e a sua vida daquele pecado, meu irmão, nenhuma culpa mais pesa sobre você. Nenhuma culpa. Você não precisa ficar escravizado à culpa. Sabe o que acontece? Há crentes que passam a vida inteira sem trabalhar para Jesus, não têm autoridade para testemunhar de Jesus. Eles estão com as suas vidas perturbadas por causa desse sentimento de culpa, quando Deus tem para eles o perdão todo à sua disposição. Use a resposta de Martinho Lutero, que é a resposta da Bíblia: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Eu estou perdoado, lavado no sangue de Jesus. Acabou o assunto, ninguém tem mais autoridade para me acusar. Eu sou de Jesus e acabou o assunto. Não tente se justificar, não tente explicar, não tente trazer as razões porque você pecou ou errou. Simplesmente reconheça e clame a Deus pelo perdão. Uma das coisas mais angustiantes para o meu coração é saber que a vida de tantos crentes tem estado perturbada
e tem estado sem uma eficácia no testemunho, no serviço de Deus, por causa dessas acusações de Satanás. Mas a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E meus irmãos, um povo que se levanta como um exército, lavado no sangue de Jesus, arrependido dos seus pecados, coberto pelo sangue de Jesus, é um povo que pode avançar, e que nenhuma acusação pode agora impedir que esse povo avance, porque é o povo de Deus lavado no sangue de Jesus. Esse povo tem autoridade para testemunhar do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, aqui em Romanos mesmo, no capítulo 8 mesmo, e lá no versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Diz assim: é Deus quem os justifica. E depois ele diz no verso 34: quem os condenará? O terceiro quem? Quem pode condenar? E então a resposta: Cristo Jesus é quem morreu. Ele já morreu. E sabe o que quer dizer isso? Cristo Jesus é quem morreu? Não fomos nós que morremos para ser salvos. Foi o justo que morreu pelos ímpios. Se eu morresse para me salvar, o diabo podia dizer sempre: mas ele é pecador, ele merecia mesmo morrer. Mas Jesus morreu por mim e morreu por você. Então o diabo não tem mais argumento, porque quem morreu foi um justo, e ele deu a sua vida e o seu sangue por mim e por você. Amém, irmão? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos. Ele morreu e venceu a morte e subiu agora na ressurreição. E aí diz mais: o qual está à direita de Deus. Ele foi glorificado, está lá nos céus. E o que Jesus está fazendo lá nos céus, meu irmão, hein? À direita de Deus? Intercedendo por nós. E também intercede por nós. Que maravilha! Por quem que Jesus intercede, irmãos? Por aqueles que confiam no seu nome. Por quem que Jesus intercede, irmãos? Por você que confia em Jesus, por você que clama por Jesus. Jesus está intercedendo, e esse é o motivo porque nós temos essa segurança na nossa vida espiritual. Jesus está intercedendo por você. E finalmente o verso 35, ele diz: quem pode nos separar do amor de Cristo? E aí ele começa a mostrar algumas dessas forças que batalham contra nós. Vejam só, a tribulação, quer dizer, problemas. Você está enfrentando tribulações na sua vida, irmão? A Bíblia diz assim: quem pode separar você do amor de Cristo? Será que os problemas podem separar você do amor de Deus? Não podem. Depois assim, angústia. Você está angustiado, meu irmão? Você se sente culpado por estar angustiado? Mas saiba, Deus continua amando você mesmo no meio da tribulação e da angústia. Depois de perseguição, você está sendo perseguido, está achando que Deus esqueceu você? Deus não esqueceu você não, irmão. Deus não esqueceu, porque a perseguição não pode separar você do amor de Deus. Depois diz a fome. Você está passando pela fome, e a Bíblia diz que nem a fome pode separar você do amor de Deus. Deus continua amando você. E depois diz a nudez. Você está sem roupa para vestir, mas a Bíblia diz que nem a nudez pode separar você do amor de Deus. E depois diz o perigo. Você está em perigo, está num momento difícil, atravessando o vale da sombra da morte, e a Bíblia diz: até ali o amor de Deus alcança você. E depois diz a espada. Você está sendo ameaçado de morte, nem a morte pode separar você do amor de Deus. E então nós voltamos ao verso 32. Veja um argumento do amor de Deus. Há duas coisas básicas que me impressionam nesse texto de Romanos 8. A primeira é o amor de Deus, e a segunda é o poder de Deus, que são as bases da nossa confiança nele. Nós podemos confiar em Deus, primeiro porque Ele nos ama, e segundo porque Ele tem todo o poder para nos manter em segurança. Amém, irmãos? Essas são as bases da nossa segurança. Então aqui está, o verso 32 fala do amor de Deus. Veja só o argumento:
Esse é o grande argumento do amor de Deus. Esse é o grande argumento do amor de Deus. Lá no Seminário Betel, esse é o texto básico daquela instituição de fé, ali no Rio de Janeiro. E é chamado o nosso grande argumento. Quando o diabo vier colocar alguma dúvida de que Deus ama você, quando o diabo vier colocar alguma dúvida de que Deus está cuidando de você, então responda com esse versículo 32. Diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Quem é aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou? Quem? Deus, não é? Deus. Que nem mesmo a seu próprio filho. Quem é o filho? É Jesus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Onde? Lá na cruz. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Sabe o que isso aqui quer dizer? Uma opção de coisas, mas algumas coisas fundamentais que isso aqui quer dizer. A primeira coisa é a seguinte: se Deus amou você quando você estava lá no mundo, lá no mundão, no pecado, afundado no pecado, gostando de pecar, por que Deus deixaria de amar você agora que você é um servo dele, é um filho dele, agora que você está buscando andar na presença dele? Se Deus amou você quando você estava lá no mundão do pecado, por que Deus deixaria de amar você agora que você está buscando andar na sua presença? Irmão, vê como o inimigo tenta iludir a gente. Deus se esqueceu de você, ele tenta dizer. Deus não ama mais você. Isso é mentira. Se Deus me amou quando eu estava no pecado, por que teria deixado de me amar agora? Mas há uma outra reflexão aqui nesse texto. É que Deus não nos abandona no meio do caminho, jamais. É isso que o texto está dizendo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Será que Deus nos salvou para depois de ter nos trazido a salvação, nos abandonar no meio do caminho? Não nos dar as outras bênçãos da salvação? Não. O Deus que nos salvou é o Deus que vai nos sustentar por toda a eternidade. Veja então lá na frente, no verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida. Ele está falando dos extremos. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem os principados. Isto é, aqueles dominadores desse século de trevas. Nem coisas presentes, nem futuras. Nem potestades, isto é, poderes do mundo espiritual. Nem a altura, nem a profundidade. Nem qualquer outra criatura. E aqui ele arrasa com qualquer força que queira se levantar contra Deus. Nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso significa, meus irmãos, nem o presente, nem o futuro. Daqui a 1000 anos, daqui a 10 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 50 milhões de anos, ainda que passe toda a eternidade, o amor e a fidelidade e o poder de Deus continuarão nos sustentando e nos segurando por toda a eternidade. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Você já tem essa segurança do amor de Deus, do poder de Deus dominando a sua vida? Você quer hoje se colocar sob os cuidados do amor e do poder de Deus? Eu quero terminar com essa reflexão, os versos 36 a 37. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós estamos enfrentando sempre essa situação de risco na vida, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o grande argumento. Ele nos amou. E esta é a base da nossa segurança. Ele nos amou e nos ama. Ele ama você.